tomai e comei, isto é meu corpo. Então, 1 Coríntios diz o seguinte: Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, pois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. De onde Paulo está tirando isso? Vamos ver aqui em Mateus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e disse ao discípulo, Deus disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. É exatamente o que está escrito em Paulo. Ou Paulo copiou de Mateus, ou Mateus copiou de Paulo. E aí ele diz: e tomando o cálice, deu graças, dizendo: bebai isso, porque esse é o meu sangue do pacto que é derramado por muitos da remissão dos pecados. Então, esse trecho aqui ele tirou de Mateus. Vamos ver o restante? Fazei isso em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança. Olha só de onde ele tira aqui. Jesus, na mesma noite, tal, ele vai dizer: ó, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também tomou o cálice, depois se dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Onde está escrito isso? Lucas. Lucas vai dizer: e ele, tomando o pão e tendo de graças, partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, ou Paulo está copiando Mateus e Lucas, ou Mateus e Lucas estão copiando Paulo. Olha só aqui como que está o texto de Marcos e Mateus, a mesma coisa. Ó. Veja que Lucas diz: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, semelhante o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Não tem isso, nem em Marcos, nem em Mateus, só em Lucas. Ou seja, o Lucas está copiando de Paulo, Paulo está copiando de Lucas. Mas veja, por exemplo, que Lucas aqui, ele também não usa Marcos nem Mateus aqui. Veja que Marcos e Mateus praticamente é a mesma coisa. Mateus está usando Marcos. Veja aqui, ó. Esse é o meu sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Mateus vai usar Marcos, ele diz, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos. Aí, o final de Marcos diz: e cantando o hino saíram ao Monte das Oliveiras. Mateus diz: e tendo cantado o hino saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui não existe em Lucas. Paulo está copiando Lucas ou Lucas está copiando Paulo, porque são os únicos que vão te trazer essa mensagem da memória. Bebei em memória de mim, ou seja, não existe nem Marcos nem Mateus. Vai encontrar só em Lucas. E essa é uma das mensagens mais importantes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa, inclusive, eu tinha trazido isso aqui. Isso aqui eu tinha escrito tudo isso aqui. Só que mais para frente eu vou trazer aqui uma argumentação do Scania que não estava nos planos. No script. E eu tive a sorte, porque eu estava pronto já para trazer esse vídeo para vocês já há algum tempo. E eu tinha mandado isso para o Scania, e o Scania não lia, não me falava nada. Eu mandei uma vez, ele não respondeu. Passou umas 3 semanas, mandei de novo para ele: Scania, fala comigo. Aí, finalmente, quando eu estava já para fazer o vídeo, o Scania me manda uma bomba. Eu falei: caramba, Scania, sorte que eu não tinha feito o vídeo, que senão eu ia perder essa tua... O que o Scania vai trazer exatamente o que eu mostrei aqui. Isso aqui foi uma pesquisa minha. Só que o Scania vai trazer uma coisa que vai melhorar isso aqui. Então, olha só. Então, você tem que pensar o seguinte. Então, olha só. Paulo cita uma passagem que você não encontra em Marcos nem Mateus. Vai encontrar onde? Em Lucas. Ou Lucas está copiando Paulo, ou Paulo está copiando Lucas. Não tem uma terceira opção, certo, Christian? Ou tem uma terceira opção? Fala aí. Não tem, porque os textos estão... Aquilo que eu já falei um pouco antes, né? Porque Quem está dialogando com oral, quem? Né, e tradição oral é diferente. Aqui você é ipsiliteris a frase. Então, não é tradição oral. Ou seja, tem quem escrito está isso dialogando e um com quem? outro. Isso.
Quem está dialogando com quem, né? Está mais próximo do quê? É nessa linha de raciocínio que a gente tem que ir. Beleza, então, mostrando isso, então, ou Paulo copiou Lucas ou Lucas Paulo. Vamos ver aqui para frente, eu trouxe uns textos de caras que têm diploma na parede para vocês verem o que eles dizem. O primeiro trabalho desse cara aqui, Thomas L. Stegall, é isso, né? The Gospel of Christ. Vou deixar para o Christian falar o nome aqui dos livros aqui, porque ele manja dos inglês aqui, eu não manjo. Então, esse autor vai dizer o seguinte: em 1 Coríntios 11, 24 e 25, as palavras do Senhor Jesus Cristo são citadas, onde ele afirma: fazei isto em memória de mim. Embora a igreja primitiva certamente acreditasse na visão memorial da ceia do Senhor, antes de Paulo se tornar um cristão, essas palavras precisas atribuídas ao Senhor Jesus não são encontradas aonde, Christian? Em Mateus nem em Marcos. Francis, seu careca, filha da mãe. Mas aparece visualmente apenas no Evangelho de Lucas. Ele colabora com a tese. Olha, só existem 2 lugares. Ou Paulo copiou de Lucas ou Lucas de Paulo. Esse autor diz que Lucas copiou Paulo. Faz sentido isso para você, Cristiano? Faz sentido, e ele nem está colocando a conclusão da nossa academia aqui, né? A conclusão quântica. Ele não está dizendo pode ser que sim, pode ser que não. Ele está dizendo o seguinte: ou Paulo copiou de Lucas, ou Lucas copiou de Paulo. Ele não está dizendo que pode ser que foi uma cópia ou não pode ser que foi uma cópia. Ele está dizendo. Não é aquela regra do professor lá que diz pode ser que sim, pode ser que não. Exatamente. Ele está afirmando. Está afirmando. A dúvida é que é cópia, Eu só não sei se foi de A para B ou de B para A. É essa a conclusão que ele chega. Aí a gente diz assim, então, vocês decidem. Eu, o Christian Scania, a gente tem nossa opinião. Para nós, Paulo está copiando Lucas. Agora, se vocês acham que Lucas está copiando Paulo, tá certo também, né, Christian? Porque é o que a gente está falando. Um copiou o outro. Isso, sem dúvida, não tem terceira opção. Aí vocês têm que ver o que é mais coerente, mais lógico, que tem mais com a razão. Para mim, para o Scania e para o Christian, Paulo copiou Lucas. Para nós faz mais sentido do que o contrário. Mas Francis, seu careca, filha da mãe, e Christian com esse bonezinho idiota, vocês estão dizendo que Paulo está depois de 70? É isso que vocês dois estão dizendo? É isso mesmo, Christian? Com esse bonezinho ridículo aí? Pode ser que sim. Não, essa não cabe. Pode ser que Paulo copiou de Lucas, mas também pode ser que Lucas copiou de Paulo. Se você disser para mim que Lucas copiou de Paulo, vou dizer que Paulo copiou de Lucas. Mas se você disser para mim que Paulo copiou de Lucas, eu vou dizer que Lucas copiou de Paulo. Porque na conclusão quântica, a gente tem que concordar, mas discordar. Entendeu? Muito bom seu comentário. Vamos prosseguir aqui. Vamos ver o outro cara o que diz da mesma coisa aqui, ó. Então, eu li esse trabalho aqui, o Thomas Spiegel. Vamos ver aqui. Outro trabalho dele aqui, ó, do mesmo livro. A questão resultante, portanto, é: onde Paulo conseguiu essa citação direto de Cristo? Afinal, todos sabemos, né, Christian, que Paulo não esteve lá no jantar. Então, como que ele sabia essa frase aqui? Né? Ó, onde Paulo conseguiu essa citação direta de Cristo, que é encontrada somente em Lucas 22 e 1 em Coríntios, ou seja, só encontramos nesses 2 lugares, Cristian. Isso nos leva de volta a 1 Coríntios 23, um problema interpretativo nesse versículo que por muito tempo deixou os comentaristas perplexos. Olha só, Cristian. Perplexo. A gente não ficou perplexo. Ó, mas isso aqui deixou muito perplexo. É a questão do que Paulo quis dizer ao Senhor
receberam doutrina sobre a ceia do Senhor. Olha, nesse trabalho aqui do Simon Maker, vai dizer o seguinte: a fraseologia desse versículo é quase idêntica àquela do relato de Lucas. No texto grego dos 3 evangelhos sinóticos, o que acredita? Só Lucas tem a expressão do mesmo modo, e só ele omite o verbo tomar. 22:20, comparar com Mateus e Marcos. Para efeito da certeza, a palavra tomando precisa ser acrescentada no versículo 25. Mateus escreve que Jesus toma o copo e ordena a seus discípulos: bebam dele todos. Marcos tem uma sentença declarativa que afirma: e todos beberam dele. Mas Lucas registra o comentário de Jesus: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mais para frente ele vai dizer: Paulo relata a primeira parte da sentença de Lucas, mas não a segunda. E de todas as narrativas da última ceia, só essa de Paulo tem as palavras: façam isso todas as vezes que o beberam em memória de mim. Mas, ao contrário, os 3 evangelistas sinóticos mostram equilíbrio com respeito aos beneficiários do pão e do cálice quando escrevem: derramado em favor de muitos de vocês. Mateus, Marcos e Lucas. Continuando, tanto Mateus como Marcos escrevem: meu sangue, o sangue da aliança. Mas Lucas recorda as palavras de Jesus como sendo a aliança em meu sangue. Jesus disse nova aliança, em cumprimento à profecia de Jeremias. E Lucas registrou o adjetivo nova. Tanto Mateus quanto Marcos eliminaram esse adjetivo, não obstante a questão a respeito de variações dos relatos de Lucas e Paulo mostram semelhanças notáveis no vocabulário. Eles tiraram aqui, tanto o Paulo como Lucas tiraram daqui. Jeremias vai dizer: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O William Crockett, em Eucharistic Symbol of Transformation, é isso, Cristian? Correto. Beleza, não estou tão mal nos inglês. A tradição das palavras eucarísticas é encontrada nos relatos da última ceia, em todos os evangelhos sinóticos, em Paulo. Então, ele vai citar aqui onde está. Aí ele vai citar aqui o texto longo de Lucas, mas não em João. Então, ou seja, você tem aqui praticamente no sinótico, mas não em João. Essa tradição está presente em Lucas, em conexão com o dito pão em 1 Coríntios 24:25, em conexão com o dito de pão e do cálice. Está ausente dos relatos de Marcos e Mateus sobre a última ceia do relato joanino. Ou seja, isso aqui só encontramos em Lucas e Paulo, e não em Marcos, Mateus e João. Aí, meu amigo Scania, grande Scania, que hoje está viajando, mas mandou um beijo para todo mundo aí. Ele está em viagem e ele trouxe isso aqui que foi assim para mim assim a pérola, e vocês vão ver o que o Scania vai trazer aqui para vocês agora. Deixa eu só colocar uma piada. Eu não vou ler isso aqui, peraí. Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque isso aqui era para o Scania ler, né? Mas como o Scania não está aqui... Deixa eu só colocar uma piada. Gente, o Scania está na estrada. Verdade. O Scania está na estrada. Meteu o pé e está na estrada. Muito bom. Bom, até aqui, veja só. Então, até aqui não é imaginação desse careca aqui, desse cara aqui do meu lado, aqui de bonezinho idiota. Todos os estudiosos perceberam isso. Olha só. Paulo está usando algo que só existe em Lucas. E Lucas só está usando algo que existe em Paulo. Então, vocês têm que ter uma posição. Ou Lucas está olhando para Paulo e copiou Paulo, ou Paulo copiou Lucas. É isso, não tem terceira chance. Aí fica ao critério de vocês. Perfeito? Então, vamos continuar. Agora eu vou trazer aqui o que o Scania preparou para vocês. Então, como eu falei, eu não vou ler o texto em grego, porque eu não manjo. Esse texto aqui era o Scania para falar, mas o Scania não pôde, então
Vamos Põe no lá. Google que ele fala para nós. Então, vamos ver aqui. Então, 1 Coríntios e Lucas 22. Então, olha só, 1 Coríntios diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido. Aqui A a palavra klaó. Eucarístios. Klaó. Klaó. Você manja mais de grego, né, Cristian? É klaó. Não, eu só Não. Que é partido por vós. Fazer isso em preciso memória de estudar. mim. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, aí Lucas vai dizer: isto é o meu corpo que é dado. Aqui é didome. Ou seja, aqui a gente tem só uma palavra diferente. Então, Paulo fala partido e Lucas fala dado. Mas o resto da frase, Cristian, é o mesmo. É a mesma coisa. Ele só troca isso. Lucas tem o verbo dado, que Paulo omite. Paulo usa o verbo partido, grifo nosso. Lucas e Paulo usam as mesmas palavras. Façam isso em memória de mim. Ou seja, toto poiete, toto poiete eis even amnesen. Algo parecido com isso. Isso. Até a ordem, olha só o que o Scanner escreveu, até a ordem das palavras é a mesma. Até a ordem é a mesma. O que muda aqui, só uma coisa, Christian. Só o partido e dado. Olha só aqui, ó. Mateus vai dizer: tomem como isso é o meu corpo. Marcos diz: tomem isso é o meu corpo. A mesma coisa. Lucas vai trazer: isto é o meu corpo oferecido por vocês, façam isso em memória de mim. Quem vai seguir? Lucas? Paulo. Ó, Paulo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então, ou seja, Mateus segue Marcos aqui, Lucas não segue nem Mateus e Marcos. Só que Lucas segue Paulo ou Paulo segue Lucas. E aqui a gente encontra só em Lucas e Paulo de novo. Isto é o meu corpo oferecido por vocês, façam isso em memória de mim. Paulo vai dizer: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Marcos e Mateus: meu sangue, o sangue da aliança. Lucas: a nova aliança é meu sangue. Paulo: a nova aliança é meu sangue. Ou seja, novamente aqui, Marcos e Mateus, a mesma coisa. Lucas segue Paulo, ou Paulo segue Lucas. Ó. Lucas e Paulo corrigem o que Jesus disse. Ambos acrescentam a nova de Jeremias. Pergunta: se Paulo vem depois de Mateus, preste atenção aqui, pessoal. Se Paulo, essa aqui é uma pergunta do Scani, se Paulo vem depois de Mateus, por que Paulo não conserva o tomem e comam que está em Mateus, já que é uma frase sagrada? Resposta: porque Paulo está copiando Lucas. E Lucas, essa ordem não aparece. Lucas subtraiu. Cotejamento dos textos da Ceia do Senhor. Resultado: o autor de 1 Coríntios vem depois dos sinóticos. By Scania. Então, veja aqui, o Scania escreveu o seguinte: se os evangelhos de Marcos e Mateus fossem editados depois da epístola de Paulo aos Coríntios, sendo essa carta de seu conhecimento, eles provavelmente não deixariam de registrar palavras sagradas que Paulo registrou e que fazem parte do sagrado ritual litúrgico da Santa Ceia. Este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Desta omissão dos primeiros sinóticos, é possível depreender: os evangelhos de Marcos e Mateus não foram escritos após essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Continuando aqui. Ademais, a evidência textual aponta uma interdependência entre os textos de Paulo e de Lucas. Vale dizer, ou Paulo escreve depois de Lucas, ou ambos são editores contemporâneos. Além do texto de Lucas e Paulo serem praticamente idênticos,
Paulo parece seguir o que Lucas, copiando Mateus e Marcos, inova, ou seja, copiando os primeiros evangelistas. Lucas traz detalhes no texto e Paulo segue esses detalhes. Por exemplo, dos evangelistas sinóticos, só Lucas usa o semelhantemente, os autores. E Paulo, o que? Repete. Marcos e Mateus usam o sangue da aliança, enquanto só Lucas traz a nova aliança no meu sangue, e Paulo novamente segue Lucas. Diante disso, se Paulo escreve esse texto no final do primeiro século, é possível concluir que Marcos e Mateus dificilmente foram escritos no século II, a não ser que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios fosse um texto que não tivesse caráter difuso e, portanto, não fosse de conhecimento da comunidade cristã, mas este não é o caso. E olha só aqui que interessante. Fazei isso em memória de mim. A frase fazei isso em memória de mim era tão importante para a igreja que Justino, no século II, também faz uma referência a ela em sua primeira carta. Olha só. Então a gente tem Paulo, Lucas e Justino usando o mesmo. Olha só o que ele diz aqui, Justino, Apologia, 66. Pois os apóstolos, nas memórias compostas por eles. O que é memórias compostas por eles? Evangelhos escritos, e não tradição oral. Que eles chamadas de evangelhos, ou seja, evangelhos escritos no século I. Assim nos entregaram que lhes foi ordenado, que Jesus tomou pão e, tendo graças, disse: fazei isso em memória de mim. Ele está copiando o que? Lucas. Isto é meu corpo, e que, da mesma maneira, tomando o cálice e dando graças, disse: esse é o meu sangue, e é Deus sozinho. Perceba que Justino diz: os apóstolos nas memórias compostas por eles, que são chamados de evangelhos. Justino se refere, obviamente, ao evangelho de Lucas, e não à carta de Paulo, que contém a mesma mensagem. Fazei isso em memória de mim. Aqui seria para nós o errado. Ó. Fazer isso em memória de mim. Paulo, sim. Marcos, não. Mateus, não. Lucas, sim. João, não. Justino, sim. O que seria o correto para nós? Fazer isso em memória de mim. Bem, Marcos primeiro, Mateus depois vem Lucas, e depois vem ou João ou Paulo. Não importa. Depois, no século II, Justino vai copiar o quê? Lucas. Provavelmente você vai dizer, mas João também não citou essa passagem, logo sua tese foi refutada. O pessoal estava pedindo a análise do grego, né? Análise do grafológica, ou seja qual o nome for. E o Scania fez essa análise, tá? Quanto ao grego, eu não tenho... tá ali. Eu não tenho como acrescentar ou reduzir, porque eu não manjo de grego, tá? Quem manja de grego, para mim, ultimamente está sendo o chat GPT, tá? Então, é a ferramenta que eu costumo usar. Para isso, ele funciona legalzinho. Pelo menos para mim, pessoa normal, né? Pessoa que não entende de grego, não estudou grego, não é nenhum linguista nem nada. Mas eu confio muito no trabalho do Scania, tá? Ele sim, professor de grego, ele sim estuda o grego e se aprofunda. Então, para quem for analisar isso, também vai ter que fazer uma resposta a partir do grego. Eu não tenho como criticar o trabalho do Scania, eu não tenho capacidade, tá? Mas nem eu. Quem quiser criticar por isso que eu deixei claro, essa parte aqui é do Scania. Você quer refutar o Scania, refuta o Scania. Isso. Não adianta falar que o careca aqui está falando merda, não. Isso, e criticar que eu falo não é criticar no sentido de pejorativo, não, tá? De denegrir o trabalho do Scania. Não, esquece isso. Criticar é criticar de forma dentro do estudo que ele fez, né? Faça o mesmo estudo a partir do grego que você entende para poder criticar o trabalho do Scania, né? Então, tem que ser dentro dessa forma. Sim. Então, não adianta nem me perguntar, Christian, o que você acha disso aí? Confio 100% no Scania. Se alguém dizer que o Scania está errado, eu estou assinando embaixo o Scania.
Mas aí vai a minha crítica construtiva para a academia. Senhores acadêmicos, eu quero ver os trabalhos de análise do grego de vocês, porque eu não estou encontrando. Você conhece algum acadêmico que coloca o trabalho à disposição aí, Francis, igual o Scania faz? Talvez sim, talvez não. Na dúvida, não sabemos. É. Então, olha só o que eu trouxe para vocês. Ou seja, então veja que os únicos que vão trazer essa passagem é Lucas e Paulo, e a única, existe só uma palavra que Paulo e Lucas divergem, só uma. O resto é ipsilíteres. E ipsilíteres, Christian. E aí a gente não vai encontrar nem Marcos nem Mateus. E aí o Justino Marte, no século II, vai falar, ó, nas memórias dos apóstolos está escrito, no seu evangelho. E aí a gente encontra, por exemplo, eu não lembro agora qual o autor, não sei se é Clemente, que vai chamar, por exemplo, Jesus de apóstolo. Ou seja, para eles, tanto Jesus era sumo sacerdote, era apóstolo, como os discípulos eram apóstolos. Lucas também era apóstolo, Marcos era apóstolo. Ou seja, quando Justino diz escrito nas memórias dos apóstolos, ele não está se referindo aqui a Barnabé, a Paulo. Não, ele está falando de Lucas, Marcos e Mateus. Por quê? Porque eles também chamam Lucas, Marcos e Jesus, inclusive. Isso que é interessante. Eles chamam Jesus de apóstolo, que é o quê? Mensageiro. Apóstolo é mensageiro. Então, o próprio Jesus era apóstolo. Não lembro agora, não, mas eu até posso trazer isso numa próxima live para quem acha que não que eu estou falando besteira aqui. Depois eu trago aqui os pais da igreja chamando Jesus e os escritores de apóstolos. Então, vamos continuar aqui. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem Paulo usando Lucas. Então, essa aqui, a primeira aqui, é errado para a gente, perfeito? Então, alguém pode achar que o primeiro aqui está certo, beleza. Só que daí tem que explicar o porquê que Marcos e Mateus não trazem essa mesma informação de Paulo. E tem que explicar de onde Paulo tirou isso. Se é tradição oral, novamente, deixa eu colocar aqui, novamente vou falar para vocês. Se existe tradição oral, Cristiano, porque se Paulo está antes dos sinóticos, por que Marcos e Mateus não seguiram Paulo? E Lucas depois vai trazer essa mesma igualzinho. Ou então, por que Paulo não falou deles, né? Meus Isso aí eu vou tratar brothers, em outra Lucas, live. né? Porque é interessante, porque no início do Evangelho diz, olha, eu vou trazer, tem uma live que eu já preparei isso, esse texto, que eu vou fazer esse questionamento. No início do Evangelho de Lucas, ele diz, né, e ele tirou tudo aquilo ali porque ele teve contato com testemunhas e com ministros. Paulo era o quê, Christian? Não era ministro? Era ministro, ele diz que ele é ministro. Eu pergunto, se Lucas diz que conversou com ministros e pessoas testemunhas, por que no início do evangelho ele não diz, olha, eu conheci, por exemplo, ele seguiu Paulo nas viagens lá em Atos, ele conheceu Pedro, Tiago, ou seja, Lucas conheceu essas pessoas. Por que ele no início ele não diz, olha, de acordo com Lucas, de acordo com Paulo, eu estou trazendo isso? Por que ele não diz? Porque ele não conhece essa porra de Paulo. Paulo foi surgir depois. Não é porque ele não quis. As pessoas dizem, não, mas ele não quis citar Paulo. Não é que ele não quis. Não existia Paulo quando o Lucas escreveu. Então, né? Aquilo que eu estou falando, não existe diálogo. E aqui vou parafrasear a academia sem conclusão quântica, tá? Se você ler Paulo, você não chega a Marcos. Se você ler Marcos, você não chega a Paulo. É da academia essa conclusão, tá? Agora o nome, fiquem à vontade para descobrir. Perfeito. Então, esse é o problema da tradição oral. Então, se existe tradição oral, por que você não segue uma sequência? Porque Marcos e Mateus não usaram essa passagem que é tão, olha só, é tão importante fazer isso em memória de mim. Tão importante que Justino vai trazer isso, Cristo.
Se não fosse importante, Justino não ia se preocupar em trazer essa mensagem, mas é uma mensagem importante, fazer isso em memória de mim. Aí por que Marcos e Mateus não trazem? Porque não tinha, eles não tinham criado isso. Ah, mas e Paulo está antes, por que eles não usaram Paulo? Porque Paulo não está antes. Paulo está muito tempo depois, ó. Marcos não traz essa passagem, Mateus não, Lucas sim, João também não traz, Paulo traz e Justino sim. Aí eu perguntei aqui, provavelmente você vai dizer, mas João também não citou essa passagem, logo sua tese está furada. Foi refutado. Minha tese foi refutada aqui, pessoal. Veja aqui, Marcos não cita, Mateus não cita, Lucas cita, João não vai citar. Aí eu pergunto para vocês aqui, antes de eu continuar, eu fui refutado aqui, pessoal, já que João também não citou, novamente aqui para vocês. Paulo usa essa passagem aqui, fazer isso em memória de mim. Aí Mateus e Marcos não, e João também não. Então, se João não está trazendo isso, eu fui refutado. Vamos ver se eu fui refutado aqui. A resposta é não. Minha tese não foi refutada, pois o autor de João não mencionou a cena da Eucaristia, como Marcos, Mateus e Lucas. Ele começou logo após todos terem jantado. O autor inicia introduzindo uma cena nova e polêmica, conhecida como lava-pés ou ágape. Veja que João diz o seguinte, e acabada a ceia, ou seja, não existe a Santa Ceia em João. É um dos momentos mais incríveis, mais emocionantes em todos os filmes. E João não trouxe isso, Cristiano. Ele diz, ó, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado às suas mãos todas as coisas. Ou seja, por que João não cita fazer isso em memória de mim? Não é que ele não quis, ele não sabia. Ele não cita porque ele traz outra coisa. Ele já começa terminando. Olha, depois que todo mundo comeu, já estava de barriga cheia, e aí ele começa a trazer. É que o orador estava bêbado, não lembrava direito mais da história para contar de novo, né? Pela quarta vez, né? Quarto evangelho que está contando essa história. Eles comeram lá, depois. Aí deu treta. É. Depois que, que comeu, tipo assim, deu treta. Christian, veja que interessante. Não interessa para João. Veja que isso é tão importante, a Santa Ceia, que diz, ó, beba o cálice, esse é meu corpo, esse é meu sangue, está nos 3 evangelhos, a ceia. E isso vai ser propagado nos pais da igreja, isso até hoje. Faz aquela coisa, isso é meu... Olha só que... Por que João não traz isso, Christian? Porque é outra parada, ele está com outra coisa na cabeça ali, ele está fumando uns beck doidão ali, ele está com outra parada ali, peladão, né? Fumando uns beck pelado, ele tomando tá pensando uns... no Logos, na Pizza No Logos, Sofia, isso, umas coisas mais isso. elevadas, umas coisas mais longe, tá ligado? Mas como é que chega em Adão? É comendo pão e vinho? Acho que não. Comendo pão e vinho não chega em Adão, não. Tem que, buscar conhecimento. Buscar conhecimento, filho. Tá vendo? E o mais importante, né, que a gente tem que ficar peladão. Não adianta só fumar um beck, tomar as coisas e ficar pensativo. Não, tem que ficar peladão. Então, olha só, pessoal. Então, quem disse aí que foi refutado minha tese? Não foi. Por quê? Porque João não vai citar essa cena tão importante. Ele vai trocar por uma cena, como se diz, Christian, é meio complicada para a igreja, né? João, ele troca uma cena tão importante de Jesus dando seu corpo para trazer uma cena meio pesada aqui. Deixa eu fazer uma inferição aqui. Aonde que você já viu Jesus não? Onde que você já viu judeu seminu de toalhinha lavando o pé de alguém? Em qualquer coisa de judeu.
E nos livros sagrados, né? Não, já falaram para mim, mas isso era comum lá, porque eles vão citar um livro, quando um fulano chegou de viagem, a mulher foi lavar os pés dele. Show de bola, isso tá lá, mas ele tirou a roupa. Isso aí, gente, é festa grega. É cara de festa grega. É igual um vinho. É festa de barco. É tudo grego, tudo romano, essas porcarias, gente. Eu não sei onde vocês viram o judaísmo nisso. Me diz, cara. Eu acho que um judeu lê esse livro, ele ri mais do que a gente. Universal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.